Ah, e vamos iniciar o nosso workshop de colorização digital para histórias em quadrinhos. Com o software Krita, nós vamos fazer um exercício de pintura na arte de José Luiz Padilha, ilustrador e quadrinista, que tem diversos títulos publicados, artes publicadas na editora Script. Essa arte específica ela faz parte do álbum Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe. Para esta arte, nós vamos abrir um arquivo tamanho A4 em 300 dpi, ou seja, 300 pontos por polegada. Nós colocamos essa medida porque precisamos de uma arte de alta definição, de alta resolução. Após isso, nós vamos importar uma camada. Nós vamos importar a arte original do José Padilha, né? Nós vamos pegar essa arte e vamos, obviamente, fazer um exercício de colorização. Para isso, nós vamos duplicar a camada, manter a original, sempre manter a original. E nós vamos duplicar a camada, fazendo com que essa camada a gente tire a cor para poder aprender a colorir em um desenho com tons de cinza. Geralmente, esse tipo de desenho não é comum de nós pintarmos, né? Geralmente nos quadrinhos, e vocês vão ver nos próximos encontros, nós vamos colorir desenhos que são apenas preto e branco. Mas eu fiz questão de trazer esse trabalho aqui, porque às vezes acontece de você ter um trabalho feito em aquarela, feito em aguada, em nanquim e tudo mais, sem falar que é uma honra, né? Poder brincar, poder colorir uma obra de um artista do tamanho do Padilha. Bom, pessoal, copiada, duplicada, né, a camada, o que nós vamos trabalhar, né? Lembre-se que essa arte ela já está colorida. Então, você tem que ter o objetivo de, quando você deixá-la em tons de cinza, tentar aumentar um pouco mais o contraste, para que você possa fazer a pintura mais dramática, com mais estratos de tonalidades. Então procure pensar qual tratamento você quer, tá? Eu, particularmente, escolhi um tratamento mais escuro, né? Você viu que eu coloquei várias opções aqui no Krita e optei por essa que me dá um pouco mais de contraste. Não me dá tantos brancos, mas esses brancos, né, eu vou obter eles através de algumas pinceladas, algumas pinturas que eu posso fazer. Reparem que também eu não preciso só trabalhar o contraste do Krita, eu posso também trabalhar os níveis da imagem, né? Isso vai aumentar um pouco mais o contraste da imagem, ficar um pouco mais definida, e isso vai me ajudar na hora de fazer a pintura. Lembrando que o tema é terror, né? Você pode ainda fazer todo esse processo em apps de fotografia, né? Tem diversos apps de fotografia que trabalham mais essa questão da iluminação, brilho e contraste, e você já pode levar para o Krita. Afinal de contas, é importante destacar que o Krita é um software de desenho e pintura, não de manipulação fotográfica. Ele tem os seus limites. Feito isso, repare que ficou umas bordas em branco. Por que ficou essas bordas em branco, né? Porque eu quis fazer uma composição nessa imagem, né? Eu não queria que o Edgar Allan Poe, né, ficasse estourado na imagem, no recorte que eu fiz, né? Então aqui eu vou preencher esse fundo com alguns matizes de pintura, né? Algumas pinceladas. E nisso o Krita é fantástico. Espero que vocês tenham entendido agora por que a gente duplica a camada. Porque se caso sair alguma coisa errada dessa imagem aqui, nós temos a original preservada. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel com textura e com conta-gotas eu vou pintando essa parte de fora, tomando cuidado para não entrar no desenho do Padilha. É fundamental
que o colorista, né, o profissional que vai estar trabalhando com essa arte, tenha máximo respeito acerca da obra do artista. Essa obra é do Padilha. Eu vou apenas fazer uma colorização nessa arte, né? Mas a obra é do artista. Então você tem que ter um certo cuidado, você tem que ter um respeito. E isso é muito importante quando você for fazer um portfólio de colorização, inclusive, né? Não basta você simplesmente mudar tudo, você joga fora, né, a arte do artista e faz a sua. Isso aí não é bacana, né? Não é uma coisa profissional, né? Sem falar que o portfólio de colorista geralmente é colorização na arte de outros artistas, porque o editor ele vai querer ver como é que você lida em diferentes processos de pintura, com outros artistas, com traços diferenciados. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês nessa série de 5 workshops que nós vamos fazer, utilizando os artistas dessa publicação Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, que foi publicada pela Script, tá? Bom, pessoal, aqui nós vamos fazendo os ajustes, né? Umas adaptações. Importante dizer, né, pessoal, que nós estamos fazendo alguns ajustes aqui apenas no sentido de ensinar ferramentas, tá? Se fosse uma ilustração profissional, provavelmente a gente ia demorar muito mais tempo para fazer. Mas aqui é apenas um exercício para vocês conhecerem as ferramentas do Krita e conhecerem potencialidades na área de colorização digital, ok? Lembrando também que esses ajustes que eu estou fazendo vai depender muito do conhecimento que você mesmo possui na área, né? Se você não sabe desenhar, se você tem um pouco de receio, né, nessa parte de design e tudo mais, trabalhe apenas a imagem que foi recortada, né? Se você souber desenhar um pouco mais, se você tiver uma noção melhor de composição, aí você faz isso que eu estou fazendo, ou faz, né, uma coisa ainda melhor, obviamente, né? Tudo depende muito do nível de conhecimento que você tem acerca da ferramenta. Como eu desenho, faço pintura e tudo mais, então achei interessante fazer esse ajuste, porque aí eu tenho o Edgar Allan Poe mais centralizado na composição. E isso era uma coisa que eu achava que era importante. Não queria fazer ele tão estourado, né? Agora, é aquilo. Tudo aquilo que a gente deseja tem um nível de dificuldade, não é mesmo? Mas, em termos de ferramentas, a única coisa que eu fiz aqui utilizei um pincel e com conta-gotas e opacidade controlada, fui fazendo as pinceladas com a minha mesa da Wacom, a Wacom One, a mais simples que tem, tá? E aí fui fazendo as pinceladas. Dá para fazer isso com o mouse? Dá, desde que você controle mais a opacidade. Vale lembrar que na tablet você tem a questão do controle de pressão, né? Coisa que no mouse você não vai ter. Veja que aqui eu estou reconstruindo, né? Eu estou aumentando o espaço da lua, né? Eu confesso para vocês que inicialmente eu pensei em tirar a lua, né? Que ia me dificultar mais o trabalho, né? Mas aí eu seria obrigado a tirar os morcegos, e os morcegos estão tão bem desenhados, tão bacana, que seria uma judiação, né? Então procurei fazer a lua também, né? Numa forma de reconstrução dela, né? Para poder ser fiel, né? À composição que eu estava querendo fazer, né? É aquilo, né? Tudo aquilo que a gente deseja tem as suas consequências, né? Então tive que reconstruir aí, aumentar essa lua, tá? Também tive que aumentar um pouco mais a asa, né, do morcego. Infelizmente é o que eu já havia dito, né? A gente vai fazendo algumas interações, agora sempre tomando cuidado para não mudar radicalmente o desenho do artista, tá? Bom, pessoal, aqui ó, nós já temos a primeira parte, né? Então a ilustração em preto e branco, ela está aqui ampliada, né? Montada, e aí nós vamos passar para cor.
Nesse estágio, o que eu recomendo, né? Que você salve. Você salva no formato Krita, porque preserva, né, as camadas. Porque o que acontece? Às vezes, dependendo do computador, pode cair, né, o software, pode cair força, enfim, energia, pode acontecer tantas coisas, né? Então é sempre bom que a cada etapa do trabalho você salve, tá? Lembrando que aqui tudo que eu estou fazendo é uma estrutura artística. Então, se você pensar apenas de maneira técnica, o que foi feito? Um arquivo em tamanho A4, em 300 dpi, importei a camada de desenho, dupliquei essa camada de desenho, dessaturei, ou seja, tirei as cores dessa camada copiada, aumentei o brilho e contraste dela, tá? E ajustei a imagem para o tamanho da composição. Tudo isso que eu estou fazendo até agora é opcional, essa pintura, isso é opcional. Estou fazendo porque acho que vale a pena fazer, mas você poderia ter pintado sem fazer nenhum dessas adaptações. Se você resolver fazer as adaptações, você vai utilizar um pincel texturizado, conta-gotas, e você vai variando a opacidade. Ok? Bom, pessoal, com a imagem nos tons de cinza de acordo, né, vamos agora trabalhar as cores. Como que a gente faz? Né? A gente cria uma camada acima da imagem, em tons de cinza, e essa camada nós vamos fazer toda a base de cor. O que é muito importante num trabalho de colorização digital, a sensibilidade que um colorista precisa ter, é acompanhar a direção de arte do artista. Então, o Padilha aqui, ele vai fazer toda uma pintura de volume, né? Ele faz degradês, ele trabalha realmente as massas, né? Então, uma pintura chapada, ou seja, uma pintura de baldinho de tinta, não vai funcionar para esse trabalho. Então, a minha escolha é de pegar um pincel texturizado e fazer pinceladas como se fosse uma tela. Então eu vou pensar como se fosse uma pintura a óleo, tá? E na pintura a óleo a gente começa pintando literalmente o fundo, né? Então aqui eu vou começar com um azul bem claro e vou fazer com azul escuro e pegando, né, os conta-gotas e a opacidade baixa, fazendo uma mistura de tinta. Eu tomei a liberdade de fazer uma colorização diferente da colorização original, afinal de contas é a obra-prima do Padilha, né? Eu não vou replicar, eu vou trabalhar outras opções, né? Até para um teste pessoal meu, ver como que fica as minhas ideias e também apresentar para vocês outras soluções gráficas. Então, ao invés do fundo amarelo, eu vou trabalhar o fundo azul e eu vou pensar numa ilustração mais psicodélica, tá? Então, posto isso, veja como que a gente vai fazendo pinceladas bem soltas, bem leves. Confesso a vocês que eu acho difícil fazer isso com mouse, mas já fiz testes em telas tipo iPhone, então com o dedo você consegue fazer muito bem, e também consegue fazer com canetas do tipo Wacom, Cintiq e tudo mais, tá? Com mouse, aí realmente eu recomendo não utilizar essa técnica, você ir fazer, realmente realizar trabalhos com pinturas mais chapadas que você pode realizar com conta-gotas e seleção, tá? Bom, pessoal, a gente já está chegando na metade do processo, né? Então aqui agora, ó, a camada ela está no modo normal. E a gente vai fazer mesclas. Então a gente tem essa primeira, que é a Multiply. Repare que ela fica mais opaca, né? Se eu colocar
no sobrepor, olha como ela já destaca mais. Isso são mesclagens. E se eu colocar no modo color ou no modo cor, ela vai ter uma outra interpretação de mesclagem. Isso é muito pessoal. Eu peço que vocês misturem, experimentem e vejam qual é a melhor mistura que você acha mais interessante para o seu trabalho, tá? O Multiply eu acho muito interessante porque vai ficar como se fosse uma espécie de uma velatura, né? Mas para esse trabalho eu vou trabalhar no modo Color, tá? Eu acho que ele funciona mais para o que eu quero realizar aqui. O modo Color, ele é interessante porque ele vai colorir, né, toda aquela área de preto que a imagem tem, as tonalidades de cinza igualmente. Então ele vai pegar todas as características do trabalho do Padilha, facilitando assim o meu trabalho como colorista nesse processo. Onde que eu acho que é a desvantagem do Color, né? Ele não consegue, com Color eu não consigo fazer tonalidades tão escuras, né? Eu dependo muito da tonalidade de cinza que eu fiz na camada de baixo na arte do Padilha, né? Mas para esse trabalho eu acredito que vai funcionar muito bem esse trabalho no modo Color, tá? Aqui eu vou trabalhar com opostos. Então, se eu tenho o azul, eu vou trabalhar vermelho, por exemplo, né, que vai estar oposto. Mas eu quero trabalhar também o psicodélico, né, aquele terror que lembra um pouco, apesar da gente estar falando, né, de Edgar Allan Poe, mas um pouco de Lovecraft. Então eu vou trabalhar algumas cores que não são muito comuns no nosso espectro de color, né? Eu quero realmente sair um pouco da composição comum, né? Então, por exemplo, aqui a lua, eu quero fazer ela um pouco mais avermelhada, né? Para lembrar um pouco da questão dos vampiros, né? Morcego tá puxando, né? Para esse universo, né? Também vou trabalhar a textura da pele do Edgar Allan Poe com uma cor à parte. Eu não vou fazer tonalidade de pele, eu vou fazer uma cor verde, porque eu quero realmente essa ideia do psicodélico. É interessante essas misturas de cor, porque muitas vezes nós partimos de uma premissa de pintar aquilo que a gente vê no mundo, né? Então, por exemplo, casinha, a árvore marrom com folhinha verde, grama verde, o céu azul. E isso faz com que você não pense as combinações de cores de maneira interessante, né? De uma maneira diferente. Não que necessariamente vá ficar bom o trabalho, mas eu acho que são experiências que vai servir para o seu repertório para você trabalhar em futuros projetos como a gente faz aqui. Lembrem-se que, apesar de ser um workshop, aqui é um estudo que nós estamos realizando. E nos estudos nós temos a irresponsabilidade, né, de acertar. A gente não tem a obrigação desse trabalho ficar lindo, excelente, né? A gente tem a obrigação sim de estudar. Então, minha sugestão é que depois que vocês terminem um trabalho como esse, vocês façam anotações. Vocês vejam, poxa, essa mistura de cor ficou boa, não ficou? O que eu uso? Será que para um próximo trabalho fica legal? Será que para outra direção de arte, para outro tipo de artista, esse tipo de combinação fica bacana? Né? Então são essas questões que a gente deve sempre estar fazendo. Como o Edgar Allan Poe é muito soturno, né? Tem realmente essa questão do terror, essas cores mais frias, mais psicodélicas, elas acabam dando certo, né? Mas a cor também conta histórias. Então o que eu vou fazer? O olhar dele, eu vou trabalhar com uma cor complementar a esse verde, que é o vermelho, né? Fazer um vermelho rubi, um vermelho bem forte, para que fique bem bacana esse desenho. Também vou trabalhar a questão da sobrancelha e do bigode, deixando o bigode um verde mais escuro, bem como a sobrancelha, fazendo esses acabamentos, né? Bom, pessoal, a gente já está chegando quase na parte final da ilustração, então
eu peço que você curta, que você compartilhe esse trabalho. Esse workshop, ele é integrante do projeto de extensão Narrativas em Cordel, projeto de extensão esse que é apoiado pela assessoria de extensão do CCHLA, é apoiado também pela Universidade Federal da Paraíba, faz parte das aulas do curso de comunicação de mídias digitais, da qual eu sou professor, e essa obra que vocês estão vendo aqui, né, que eu estou utilizando, é a arte do José Padilha, capista do álbum Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, da editora Script. É importante destacar que nesse álbum tem as artes de Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Jordi e Menezes. Todos esses artistas nós vamos fazer no workshop, nos próximos encontros. Cada um desses artistas eu vou fazer uma colorização diferente. Obviamente, homenageando esses artistas e trazendo para vocês conteúdos na área de ilustração. Por fim, mas não menos importante, o Krita é um software gratuito. Então, você pode baixar o Krita, vou deixar o link na descrição, você pode baixar e trabalhar esse tutorial que eu fiz para vocês. Obviamente, vocês vão trabalhar com outra arte, com outro trabalho, né? Mas a técnica, ela é a mesma. Pegando o olho do Edgar Allan Poe, como vocês puderam ver, eu fiz o Sharp, né, do Edgar Allan Poe, que fica bem destacado, só que eu fiz um vermelho um pouquinho mais escuro, tá? Essa lua, ela ainda não me agradou completamente, né? Então eu vou trabalhar um pouco mais esse vermelho, esse rosa, ele não tá combinando muito com a cena, né? De qualquer maneira, eu vou trabalhar um pouco essa parte de fora para deixar ela mais de acordo, né? Uma sugestão também, que é muito interessante para esse tipo de trabalho, é você terminar, né? Você finalizou, e no dia seguinte você abre essa tela e trabalha mais um pouco. Por que isso, né? Porque na pintura, o olhar ele fica muito viciado. Então, se você demora 4, 5, 6 horas numa mesma pintura, chega um momento que você não sabe mais o que fazer. Então, é interessante você ter alguns intervalos. O processo de colorização, quando ele não é muito industrial, quando ele é mais artístico, ele precisa de um tempo, ele precisa de um hiato. Então, esse trabalho aí, eu vou fechar porque é uma aula, né? É uma demonstração, mas se fosse um trabalho profissional, muito provavelmente eu fecharia no ponto que está e abriria no dia seguinte para fazer alguns ajustes. Por fim, eu vou destacar o logo da Script, porque é importante dizer que o trabalho de colorização não é apenas um trabalho artístico nas histórias em quadrinhos, mas é um trabalho também de comunicação, né? Essa ilustração, da forma que ela está, né, ela não está destacando a logomarca da editora, que acredita no projeto, que financia o projeto, que distribui o projeto e acredita em todos os artistas e conteúdos que o álbum Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe está. Então, é importante que você saiba destacar isso. Nesse caso, o que eu fiz? Eu fui na camada de baixo, na camada dos tons de cinza e trabalhei o logo da Script clareando um pouco mais a área. Obviamente, novamente, toda escolha tem as suas consequências, né? Então, a partir do momento que eu vou clarear, né, utilizando os níveis, a área inteira que eu fiz, o quadrado inteiro que eu fiz, também vai ser clareado. Precisa fazer um ajuste com os pincéis, baixando a opacidade, colocando conta-gotas e trabalhando. Se vocês prestarem atenção, a gente usou pouquíssimas ferramentas para fazer esse trabalho. É muito mais treino, repetição e feitura, tá? Então, o que eu peço a vocês é que vocês treinem, né? Que vocês peguem uma ilustração que vocês achem legal, bacana, né, de trabalhar.
eu tô fazendo. Eu acho que isso é sempre muito importante na hora de fazer uma aula, né? Não adianta a gente pegar coisas que a gente não gosta. Então, eu sou fã da arte do Padilha, por isso que eu tô pegando essa arte para fazer um exercício, né? Fazer um trabalho. Então, pegue um artista da sua preferência, né? E realize o trabalho, né? O ideal, né, é que vocês conheçam o álbum Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, né? Que é bem interessante, né? O Colin, Shimamoto, Jordi e Menezes, eles fazem adaptações dos contos do Edgar Allan Poe. E o que é muito interessante nesse álbum específico é que ele tem os contos também. Então você consegue comparar, né, a adaptação com o conto, é bem interessante, uma proposta bem bacana. Bom, pessoal, aqui a gente já está trabalhando. Veja que eu fiz a lua, né? Eu já começo a deixá-la um pouco mais avermelhada, né? Ela estava muito rosa, né? Aqui eu já estou fazendo ela um pouco mais avermelhada para puxar esses morcegos, né? E dar a impressão do perigo. Agora, importante destacar que eu não quis deixar os morcegos muito em evidência, porque como é uma cena muito fria, eu quero focar no Edgar Allan Poe. Para mim o importante é isso. Então veja, ó, o preto e branco com o colorido, tá? O original, né? Tá aqui, a obra-prima do Padilha, né? E aí eu fiz uma pequena adaptação, né, para o preto e branco e coloquei uma outra proposta de colorização, tá? Aqui, o que é muito importante nesse tipo de trabalho? Você precisa sempre fazer um fechamento de arquivo, tá? O que é o fechamento de arquivo? Você vai mandar esse arquivo ou para impressão ou para a internet. Então, esse arquivo fechado é um arquivo no qual não vai ter camadas, não vai ter manobras de fazer uma edição nesse trabalho. Então, você tem que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, verificar se está numa resolução alta no caso de impressão. Se for internet, 72 dpi, 72 pixels por polegada. Se for impresso, 300 pixels por polegada, tá? Segunda coisa é estar num formato de impressão. Então tem que estar no modo CMYK, CMYK, né? É um formato de impressão. Se for para web, formato RGB, né? Se você vai fazer visualização de vídeo, RGB. Se for impresso, CMYK. E o mais importante, formatos de arquivos fechados. Eu, particularmente, eu gosto de fechar no formato JPEG, porque a maioria das gráficas imprime nesse formato aqui no Brasil. Mas tem um formato que é muito confiável, né? Até muito mais confiável do que o JPEG, que é o PDF, tá? Tem o PDF, tem também formatos mais pesados, como o TIFF, que é voltado para arquivos de altíssima qualidade, né? E você tem ainda o PNG, que é um arquivo, um tipo de arquivo que tem uma linguagem mais moderna do que o JPEG, né? Porque ele pode preservar a transparência, da ilustração. Então você procura ver qual é o formato que você prefere, tá certo? Aqui nós fechamos em JPEG. Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!